Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o nosso último tema do curso de processo penal, que é a revisão criminal. Para começar, a revisão criminal, ela é uma ação. Então já começo dizendo que a natureza jurídica da revisão criminal é uma ação, cujo objetivo é rescindir um julgado já transitado em julgado. Tá? É importante dizer que não existe especificamente na Constituição uma previsão que trate da natureza, para que serve a revisão criminal. Mas existem 3 dispositivos em que está prevista a possibilidade de revisão criminal. É o artigo 102, inciso 1, letra J, aquele que trata das matérias de competência do Supremo, portanto lá está definido que o Supremo é competente para julgar as ações rescisórias dos seus próprios julgados. O artigo 105, inciso 1, letra E, que é aquele que trata da matéria de competência do STJ, e que, portanto, o STJ é competente para julgar a ação rescisória dos seus próprios julgados. E o artigo 108, inciso 1, letra B, que é aquele que trata das matérias de competência dos TRFs, e, portanto, os tribunais regionais federais são competentes para julgar as matérias de competência, as ações rescisórias julgadas pelo próprio TRF ou pelos juízes vinculados ao TRF. Não está prevista para o TJ, mas é uma previsão, legal, né? Porquanto a revisão criminal ela está prevista no Código de Processo Penal entre os artigos 621 e 631. Tá? Bom, a revisão criminal, como eu acabei de falar, é uma ação, não é um recurso, porque ela é cabível quando já não cabe mais recurso, quando a decisão transitou em julgado. E aí vem um detalhe importante: não existe ação rescisória para rescindir julgados absolutórios. Não existe. A ação de revisão criminal tem sempre como pressuposto a sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, da qual já não cabe mais recurso. A grande questão aqui é que cabe a ação rescisória, portanto, de qualquer forma de condenação, porém, algumas questões controversas se apresentam. A primeira é se cabe a ação rescisória de sentença absolutória imprópria. Sentença absolutória imprópria, para quem não lembra, é aquela em que o juiz absolve por inimputabilidade, mas por consequência da absolvição, o juiz impõe uma medida de segurança. Então, muito embora a lei só preveja a possibilidade de ação rescisória, melhor, de uma ação que rescinda, né, o julgado transitado em julgado, que nós chamamos de revisão criminal. Então, uma ação de revisão criminal que rescinda o julgado das sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, a doutrina admite que nas ações penais absolutórias, nas sentenças penais absolutórias impróprias, ou seja, na sentença de absolvição em que o juiz impõe uma medida de segurança para o sujeito compreendido como inimputável, seria cabível uma revisão criminal na medida em que há um aspecto sancionador nas medidas de segurança. Outra questão controversa são as sentenças condenatórias do júri. Cabe a ação de revisão criminal das sentenças condenatórias transitadas em julgados proferidas pelo tribunal do júri, mas a pergunta é, o juízo feito, né, o julgamento feito nessas ações
de revisão criminal vai ser um juízo rescindente ou um juízo rescisório? Em outras palavras, se o tribunal entender que, de fato, deve julgar procedente a revisão criminal para rescindir o julgado, a sentença condenatória do tribunal do júri, ele vai apenas rescindir e determinar, anulando a sentença e determinar que o júri, então, profira outra, ou o tribunal tem poderes rescisórios no sentido de que o próprio tribunal pode proferir uma nova sentença no lugar daquela. Isso é controverso porque, como sabemos, há uma previsão constitucional sobre a soberania do júri e que, portanto, não caberia ao tribunal substituir o júri. Mas o entendimento que prevalece na doutrina é de que é possível que o tribunal aplique um juízo rescisório, no sentido não apenas de julgar procedente para anular a decisão e determinar um novo júri, mas para efetivamente proferir uma nova decisão no lugar daquela que transitou em julgado pelo tribunal do júri. E, portanto, o tribunal que julga a revisão criminal, ele assumiria a função de julgador e de sentenciador, né, no âmbito do tribunal, das decisões do tribunal do júri. As ações de revisão criminal, elas podem ser propostas tanto com o objetivo de buscar uma absolvição, mas também pode buscar uma mudança de tipificação, uma desclassificação, não é? Para uma nova infração, ou até modificar a pena, né? Simplesmente modificar, diminuindo a pena, como a gente vai ver, e por fim até anular o processo. Então, a ação de revisão criminal ela pode buscar, né, pleitear uma absolvição, uma mudança de classificação da infração, uma mudança da pena ou a anulação do processo. De toda forma, se o que se pleitear for a mudança da pena, jamais a pena poderá ser aumentada. Nunca. Porque, como vocês podem perceber, a revisão criminal ela é sempre a favor do condenado, nunca contra ele. Né? Por isso é que só cabe nas sentenças penais condenatórias. Portanto, ela não pode ser uma revisão contra o condenado.